Vamos compartilhar um texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 1. Louvado seja Deus. Vamos começar a leitura a partir do versículo 19. Mateus, capítulo 1. Louvado seja Deus. Versículo 19. A partir do versículo 19. Aleluia. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém a soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Queremos agradecer a presença de todos. Muito obrigado por sua presença. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estava ouvindo o relato de uma pessoa que foi fazer uma visita a um irmão na fé que está afastado já há algum tempo. E esse irmão foi fazer a visita, e ao chegar na residência do irmão na fé, ele ficou impressionado, porque muito parecido com aquela questão dos reis de Israel. Aquele rei entrou e virou as costas para o Deus de Israel e começou a adorar os Baalins. Ou seja, ele disse que quando ele chegou lá, ele ficou impressionado, porque tinha toda uma estrutura religiosa que Deus abominava, estruturas de idolatria, coisas assim bastante anormal para alguém que deveria ser conhecedor da verdade. O que acontece é que essa pessoa, ela não se converteu, simplesmente isso. Ela passou um bom período na igreja, mas ela não se converteu. Então eu quero apresentar para você um ponto de vista muito simples a respeito, por exemplo, de um ensino que eu recebi e que eu acho que muitos de vocês que aqui estão receberam. Eu costumo dizer para algumas pessoas, por exemplo, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de consumir qualquer tipo de entorpecente. Precisa de instrução religiosa, porque é algo visivelmente prejudicial a qualquer ser humano, ao ser humano em si e aos que estão ao seu redor. Então eu não preciso de instrução religiosa, de orientação bíblica para dizer que isso é errado, porque está estampado que isso não é correto, que é nocivo, é prejudicial. Bom, é sobre isso que eu quero que você entenda. Nós fomos ensinados que a mãe de Jesus, que é uma mulher digna e tremenda de ser imitada, ela permaneceu virgem durante toda a sua vida e sem pecado.
Nós lemos um texto que eu vou interpretar para você. O anjo, por conta de uma profecia, apareceu para Maria e disse: Maria, você vai ficar grávida. Ela disse: eu não posso, eu estou comprometida, eu tenho uma aliança de 2 quilos no dedo aqui, e todo mundo sabe que eu estou comprometida aqui com José. Disse: não, fique tranquilo e deixe comigo, deixa que eu resolva a situação. E aí, algo na história aconteceu, Maria ficou grávida, concebida pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Maria contou essa história para José, que estava grávida. E quem engravidou Maria? O Espírito Santo. E José simplesmente acreditou, correto? Não, a Bíblia diz que José disse: rapaz, é o seguinte, eu vou deixar essa mulher, essa história aí está embaraçada, Espírito Santo. E José maquinou em deixar Maria. Aí o anjo Gabriel aparece para José e diz: José, para com esse teu pensamento aí, está planejando dar um cano nela, não dê. É verdade. O que aconteceu com ela foi do Espírito Santo. Recebe ela como esposa. Foi o que aconteceu? José recebeu Maria como esposa. Quem sabe quantos anos José viveu casado com Maria até morrer? Porque os análises mostram que José morreu primeiro. Eu não sei, não existe registro, mas pelo menos 12 anos José viveu uma vida de casado com Maria, pelo menos 12 anos. Lucas capítulo 2, versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Isso aqui é aquela história que Jesus se perdeu. Na verdade, Jesus não se perdeu, José e Maria que ficou perdido. Que José e Maria desceram de Jerusalém e Jesus ficou no templo. Ou seja, pelo menos 12 anos nós podemos provar que José viveu com Maria como marido. Deixa eu fazer, parece profanação o que eu vou falar aqui, mas não é. É uma direta mesmo. 3 opções, nós temos que escolher uma. José, ele era heterossexual, ou então ele era bissexual, ou então ele era homossexual. Ainda tem outros sexual que inventaram um negócio sexual, pansexual, um negócio. Vamos para esses 3. Eu tenho certeza absoluta pela tradição e pela forma que eles viviam naquela época, que José era heterossexual. E a Bíblia diz que Maria também era. Bem no início que nós lemos, deixa eu ver se é no início. Versículo 19. José com quem Maria estava para se casar. Houve uma química nos dois. Os dois estavam namorando e noivados, já pronto para se casar. Agora eu vou fazer essa pergunta para você, mulher, que já alcançou a puberdade, para frente, e para você, homem, que já alcançou a puberdade para frente. Não me responda. É uma pergunta que eu não quero resposta, porque ela já existe. Qual é o homem na face da terra, e qual é a mulher na face da terra, que vai estar dentro de uma casa 12 anos sem chegar junto? 12 anos, 12. Por mais que Deus tivesse proibido, eu lhe garanto que José tinha caído na tentação, não era só nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, e tinha o apoio de Maria. 12 anos. Ou seja, é um absurdo. E eu vou dizer outra para você. Se Deus proibiu José de tocar em Maria e vice-versa, foi muita crueldade. Eu passar 12 anos com uma mulher e não posso tocar 12 anos. Não existe. Isso não existe. Não é difícil.
E aí aqui no versículo 25, ele diz: porém não teve relação com ele enquanto não deu à luz. Ou seja, no período da gravidez de Maria, José respeitou. E é provável que tenha respeitado contando no dedo. Ô Jesus, nasce logo, Jesus. Nasce. Normal que é para sarar mais rápido. José era homem. Estão me compreendendo? Não é difícil entender isso. Como é possível alguém acreditar que Maria era virgem, que José não chegou junto? Primeiro, alguém que não se coloca no lugar de José, e alguém que não se coloca no lugar de Maria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, alguém que não tem conhecimento bíblico, porque tanto, eu não vou ler os textos, tanto em Mateus 13, dos 55 e 56, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, todos os 4, relatam os irmãos de Jesus. Tem um texto bíblico que diz, e essa era a cultura da época: multiplicai-vos. O que fazia um clã forte, uma família forte, naquela época, era a quantidade de pessoas. Então, multiplicar, ter filho, naquela época, tinha pouca gente no mundo, então tinha comida, tinha plantio, tinha terra para todo mundo, faltava era gente para as terras que tinha. Bom, eu quero só deixar essa reflexão para você, independentemente dos tempos, isso é um absurdo. Conceber a crença de que a mãe de Jesus permaneceu virgem, é dizer que Deus é cruel, ordenar que um homem passe 12 anos com a sua esposa e é proibido casamento de fachada. Deus forjou um casamento. Faça uma fachada aí que é para o pessoal entender que vocês estão casados. Vivo de casado, mas internamente vocês estão um no norte, outro no sul. Esse seria um absurdo a respeito do caráter de Deus. Porque Deus disse: toma ela como a sua esposa. E na cultura judaica, isso é fato, o casamento se dava com o ato da intimidade, do contato sexual entre as duas partes. Era considerado, não tinha o juiz, não tinha um cartório, não tinha ali um ministro. Tinha simplesmente um homem que se encantava por uma mulher e pagava por aquela mulher. Sim, porque os pais passavam o resto da vida trabalhando para aquela mulher crescer, crescia e o cara ia pegar de graça. Não, tinha que pagar por ela. Pagava por aquela mulher. Amém? Só essa reflexão. Não tem como quem conhece a Bíblia e quem é ser humano conceber essa crença. Romanos capítulo 3, versículo 23, quem lembra, diga. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. Todos. Pedro, Tiago, João no barquinho, todos pecaram. Todos. A mãe de Jesus, todos. O único que não pecou foi Jesus. Por quê? Porque ele não foi concebido por um óvulo, ele não foi concebido pela junção do homem e da mulher, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O único que não teve pecado por essa razão. Mas se ele tivesse vindo de José, tinha pecado do mesmo jeito. Amém? Louvado seja Deus.